A maior parte das pessoas vivem apenas para repetir padrões e não se conhecem verdadeiramente. Se você cansou de viver no piloto automático e quer se conhecer de verdade, esse vídeo é para você. Olá, aqui é a Jéssica. O autoconhecimento liberta. Quando buscamos descobrir quem somos verdadeiramente, as ilusões pouco a pouco vão desaparecendo. Primeiro, o que mexe com as suas emoções? É extremamente importante que você descubra aquilo que mexe com as suas emoções, aquilo que te tira do sério, aquilo que te deixa desconfortável. Muitas pessoas passam uma vida inteira apenas reagindo às situações que acontecem na vida delas. E não tem realmente uma atitude, mas sim é sempre uma reação a algo que já aconteceu. Então, sempre que acontecer algo, mesmo que você tenha reagido na hora sem pensar, depois pare para se questionar a respeito disso. Pare para se questionar o que você sentiu na hora, o que foi dentro daquele contexto que te deixou desconfortável. Se você descobrir aquilo que mexe com as suas emoções, tanto positivamente quanto negativamente, você já vai estar avançando no seu processo de autoconhecimento. Muitas pessoas sequer sabem quais são os gatilhos que, ao serem ativados nelas, trazem determinadas reações. Então, por exemplo, se alguém fala mal de você, o que isso te causa? Como você se sente diante dessa situação? Se alguém te desrespeita, como é que você se sente dentro dessa situação? Se alguém faz algo muito bom para você, como é que você se sente diante disso? Então, tudo você vai passar a questionar a respeito de você mesmo ou de você mesma. Como você se sente? O que te gerou desconforto dentro daquela situação? Porque a situação X mexe tanto com você e com as suas emoções. Para que então, pouco a pouco, você possa descobrir a causa disso. De onde vem, qual é a origem desse seu sentimento. Ao descobrir isso, você vai ter muito mais controle sobre você e vai conseguir muitas vezes pensar antes de tomar uma atitude. E não apenas simplesmente reagir àquilo que te aconteceu. Quantas vezes você pode ter gritado ou tido uma atitude um tanto quanto impulsiva? E quando você se deu conta, você, nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Você mesmo ou você mesma não consegue se encontrar dentro daquela atitude, dentro daquela reação que você teve. Então isso mostra o quê? Uma falta de autoconhecimento. Você não sabe por que aquilo mexeu com você não sabe por que você teve aquela atitude. Então tenha muito claro aquilo que te causa desconforto, aquilo que te causa alegria, o que mexe com as suas emoções. 2. O que é importante para você? O que você valoriza? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você não quer? O que é tolerável para você e o que é intolerável? Muitas pessoas também não sabem do que gostam, não sabem daquilo que é importante para elas. Muitas foram acostumadas em estar em determinados ambientes apenas porque os amigos estavam ou porque a família estava. E essa pessoa ela foi simplesmente vivendo ali naqueles ambientes sem sequer se questionar se verdadeiramente era isso que ela queria para a vida dela. Se era isso que verdadeiramente era importante. Então você sabe aquilo que é importante para você? Ou você simplesmente está seguindo um script que passaram para você? A sua vida ela foi programada por outras pessoas ou na sua vida você consegue ter atitudes que estão direcionadas para aquilo que você quer e para aquilo que é importante para você. E saber o que é importante para você vai de coisas mais simples até coisas mais complexas. Por exemplo, eu gosto de ir ao cinema ou eu prefiro ir ao teatro? Eu gosto de caminhar sem destino ou eu gosto de programar tudo? Qual o estilo de vida que eu quero ter? Como é que eu quero viver? Eu quero casar? Eu quero ter filhos? Eu não quero nada disso? O que eu quero? E cada vez mais você vai escalando. Você pode começar de coisas simples, se questionando coisas simples, até chegar em coisas que são mais complexas, ou que você pode ter um pouco mais de dificuldade para definir, para decidir o que é importante e aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Só esteja muito consciente se verdadeiramente aquilo é importante para você ou se você está trazendo isso da sua família, dos seus amigos, das pessoas com as quais você já conviveu. É algo seu, é algo genuíno ou é algo que foi implantado na sua mente? Tem pessoas, por exemplo, que frequentam uma vida inteira uma determinada religião e não é a religião que a pessoa mais se sentiria bem, mas pelo fato da família ter participado e fazer parte daquela religião desde que ela se conhece por gente,
ela continua ali naquele processo. Às vezes, um outro lugar religioso, ela iria se sentir melhor, mas ela se sente presa àquele lugar do qual ela foi acostumada a estar. E isso pode ter um peso muito grande na sua saúde mental. Você está em um lugar do qual não está alinhado com aquilo que você quer de verdade, do qual não faz sentido para você estar. 3. Você realmente se importa com você? Muitas pessoas, embora não percebam, não se importam com elas próprias. Se preocupam muitas vezes mais com as outras pessoas do que com elas mesmas. Então me responde, você verdadeiramente gosta de você? Se você disse sim, eu tenho algumas coisas para te questionar. Você está cuidando de você? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando da sua alimentação e da sua imagem pessoal? Não pelas outras pessoas, mas por você mesmo ou por você mesma. Você está fazendo isso? Porque não adianta a gente dizer que sim, eu me importo comigo, mas a gente não ter atitudes coerentes com esse se importar. Não, claro, eu gosto de mim, mas eu vivo comendo besteira. Sim, claro, eu gosto de mim, mas eu não me visto com uma roupa da qual eu me sinta confortável e ao mesmo tempo me sinta uma pessoa atraente. Sim, eu gosto de mim, é claro, mas eu não cuido da minha higiene pessoal. Sim, eu gosto de mim, mas eu não tiro um momento para o autocuidado, para olhar para mim, para as minhas próprias emoções, para os meus próprios sentimentos, para fazer algo que eu gosto. Então, se questiona verdadeiramente esses itens e os outros que podem vir na sua mente. Se verdadeiramente você gosta de você, ou você acredita que gosta, mas no fundo você não está sendo coerente com esse gostar de você, se importar verdadeiramente com você e com a sua própria existência. Cuidar de você, da sua alimentação, do seu corpo, do seu dia a dia, ter um momento de autocuidado para você, buscar se tornar a sua melhor versão, tudo isso mostra que verdadeiramente você gosta de você, que você se importa verdadeiramente com você. Já se você vive num piloto automático, você não para olhar para si mesmo ou para si mesma, isso demonstra muitas vezes uma baixa autoestima, uma falta de merecimento. Quando você sente que não merece ter uma boa vida, você sente que não merece se sentir bem. Quando você muitas vezes não quer ter uma vida melhor do que aquilo que os seus antepassados tiveram. Seu pai, sua mãe, aí já você quer ficar naquele mesmo nível, você não se permite ir além daquilo que eles já foram. 4. Quem é você diante dos desafios? Você é aquela pessoa que tem uma tendência maior a desistir ou você vai até o final para conquistar aquilo que você quer? Como você se comporta quando surge um desafio dentro do seu relacionamento ou na sua vida, no seu trabalho? Qual é a sua atitude? Como você reage diante disso? Você se frustra? Você chora? Você quer logo desistir? Ou você pode sim até se sentir mal, se sentir triste, mas logo você se recompõe e começa a procurar a solução. Quem é você diante dos desafios da sua vida? Isso vai te dar muita clareza de quem você é. E tendo essa clareza de quem você é, você pode buscar por desenvolver essas dificuldades que você consegue perceber na sua própria vida. Então se questiona sinceramente, se você não está vivendo nenhum desafio agora, para pensar nos desafios que você já teve lá atrás, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios. Como você se comportou diante dessa situação? Você sentou e ficou apenas chorando, chorando, chorando e desistiu? Ou você até que pode ter chorado sim, mas você acolheu essa dor e você começou a ter atitudes diferentes, a procurar a solução? 5. O que mais você sentiu falta na sua infância? Se você está em um relacionamento hoje, o que mais você sente falta dentro desse relacionamento ou o que você já cobrou dentro de relacionamentos passados? Quando você olha para esse aspecto da sua infância, do que você sentiu falta, de como você acha que os seus pais ou os seus responsáveis deveriam ter sido, você começa a ter clareza que muitas vezes, dentro dos seus relacionamentos, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade, é exatamente isso que você vai querer cobrar do outro ou que você vai sentir falta se o outro não te entregar. O problema disso é que muitas vezes a gente fica esperando do outro algo que é a nossa responsabilidade em primeiro lugar nos entregar. Muitas pessoas que se sentiram abandonadas na infância, quando chega na vida adulta, dentro dos relacionamentos, podem se sentir exatamente dessa mesma forma.
podem se sentir abandonados pelo parceiro ou pela parceira, pelos amigos, podem sentir que não tem valor ou importância. Se você, por exemplo, se sentiu rejeitado ou rejeitada na sua infância, você pode projetar no outro e achar que o outro está te rejeitando, quando muitas vezes esse outro pode até não estar te rejeitando. Ou também pode, porque isso de toda forma vai confirmar sua crença, mas às vezes o outro pode não estar te rejeitando e ainda assim você pode se sentir rejeitado ou rejeitada, porque muitas vezes isso é a sua ferida da infância que não foi trabalhada, não foi ressignificada. E isso vai aumentar ainda mais o seu nível de autoconhecimento. Porque você vai começar a perceber, se você estiver atento ou atenta, se você fazer essas observações, que muito do que você cobra ou muito do que você sente falta nos seus relacionamentos e na sua própria vida é porque você sentiu falta lá na sua infância, é porque não te foi entregue. E ainda que foi entregue, vamos supor, tá? Que seus pais foram pais funcionais, que você teve uma boa infância, sempre teve tudo que você precisou, teve atenção, teve carinho, teve amor. Ainda assim, vão existir coisas das quais você sentiu falta, porque a criança ela é muito necessitada. E os pais e os responsáveis não têm como entregar tudo aquilo que aquela criança precisa. Então, por mais que você tenha vindo de um lar funcional, alguma coisa você sentiu falta. Então, pare para observar e você vai ver como você vai passar a se conhecer ainda melhor e você vai começar a perceber que, às vezes, algumas brigas ou discussões podem ter sido iniciadas porque você estava se sentindo ferido diante de algo que já te aconteceu lá atrás ou da sensação que você teve lá atrás. E aí você projeta isso no seu relacionamento e isso aumenta as brigas dentro dos seus relacionamentos. Seja de amizade, seja um relacionamento amoroso. Então para observar isso, que vai ser muito bom e vai ser muito importante para você. Na sua vida pode ser até que você perceba que uma situação lá específica do passado, da sua infância, que te marcou, quando chega lá na frente, você passa por uma situação que não é a mesma situação, mas aquela situação nova da qual você passou te trouxe a mesma sensação que você teve na sua infância ou na sua adolescência ou em algum outro momento da sua vida. Então muitas pessoas estão muitas vezes apenas repetindo padrões de dor, ciclos de dor. E enquanto você não se tornar consciente disso, você vai continuar repetindo esses padrões. Por isso que nesse processo o autoconhecimento é tão importante, porque o autoconhecimento ele nos liberta, inclusive, de muitas feridas emocionais que a gente pode estar carregando por muito tempo. 6. Como são os seus relacionamentos atuais? Novamente aqui trazendo essa questão da infância. Os seus relacionamentos atuais, eles muitas vezes são um reflexo do que você já vivenciou, desses traumas e dessas feridas que você veio acumulando ao longo do tempo. Então observa, os seus relacionamentos muitas vezes eles vão te mostrar facetas de você também. Muitas pessoas olham para o outro e dizem, ai, você tem isso, ai, você tem aquilo. Só que essa mesma pessoa que aponta o dedo para dizer que a outra tem isso ou aquilo, ela mesma tem. Talvez ela não tenha na mesma intensidade ou na mesma área da vida dela, mas tem uma outra área com uma outra intensidade. E em outros casos também existe que a pessoa está projetando exatamente aquilo que ela faz na mesma área com a mesma intensidade. Então comece a observar aquilo que você julga, aquilo que você critica no outro. Observe friamente todas as áreas da sua vida e veja se existe algo em você que está ressoando com aquilo. Se existe algo em você que você também faz parecido com aquela pessoa, mesmo que seja em uma outra área da sua vida. Então você pode achar, por exemplo, alguém desorganizado com a casa, mas você pode ser desorganizado com relação ao seu dinheiro, ou com relação aos seus projetos, ou às vezes você já é extremamente perfeccionista e aí você não sai do lugar porque você sempre espera as coisas estarem perfeitas. Então você vai começar a observar isso e isso vai te dar muitas pistas e sinais que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E também ainda sobre os seus relacionamentos atuais, é importante você observar como você se sente dentro desses relacionamentos. Por exemplo, eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado, eu me sinto traído, humilhado, como você se sente? Ao observar isso, você vai perceber que muitas vezes essas são feridas emocionais que você tem. E que o outro ele está ali apenas para te mostrar isso.
As outras pessoas, muitas vezes elas vão nos mostrar as nossas dores, seja em amizade, um relacionamento amoroso, um motorista do ônibus, alguém que a gente esbarrou na rua. Essas pessoas, elas estão o tempo todo como sendo espelhos na nossa vida, onde elas refletem aquilo que está dentro da gente. E isso acontece com muita frequência. As pessoas, elas estão sendo espelhos na nossa vida. E se a gente tiver a humildade e a sabedoria de aprender com essas pessoas que estão ou que já estiveram na nossa vida, a gente cresce e a gente evolui muito e a gente descobre muitas coisas sobre nós mesmos. E isso eleva o nosso autoconhecimento. Então observe, sem se colocar no papel de vítima ou sem se colocar no papel de uma pessoa que agora vai ficar se martirizando porque não tinha conseguido perceber determinados comportamentos ou determinados padrões. Tudo acontece no tempo certo se você está buscando isso. Então não tenha pressa, faça a sua parte e pouco a pouco mais as vendas elas vão caindo e você vai conseguindo perceber quem você verdadeiramente é. Você vai passar a se conhecer de verdade. 7. Qual foi a última vez que você fez algo por você? Muitas pessoas sempre estão preocupadas com os irmãos, com o pai, com a mãe, com os outros familiares, com o amigo, com a amiga e esquecem de olhar para a própria vida. Esquecem de se valorizarem, de se respeitarem, de fazerem algo por si também. Então se questiona verdadeiramente, você tem feito algo por você também? Ou você está o tempo todo olhando para a vida das outras pessoas e pensando como você pode solucionar o problema das outras pessoas, enquanto a sua vida ela fica estagnada? Será que você é o salvador ou a salvadora das outras pessoas? Será que você dá conta de salvar as outras pessoas enquanto você não está olhando para as suas próprias dores, enquanto você não está olhando para as suas próprias questões? Muitas pessoas usam o outro como uma muleta para não ter que olhar para as próprias dores e dificuldades. Então pense, quando foi que verdadeiramente eu parei para fazer algo para mim, que fosse importante para mim, que fosse me beneficiar? Há quanto tempo eu não olho para mim, para as minhas próprias questões? Ou será que eu estou atento a isso? Será que eu estou me priorizando? Será que eu estou olhando para mim com amor e carinho? Será que eu estou buscando me tornar a minha melhor versão? E ser uma pessoa boa para mim também? E se nesse processo de autoconhecimento você quiser a minha ajuda profissional, eu sou terapeuta e você encontrará o meu contato na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!